Na aula anterior, nós utilizamos o conceito de ondas estacionárias para explicar o funcionamento básico de instrumentos musicais de corda. Nessa aula, nós vamos novamente utilizar o conceito de ondas estacionárias, mas agora para tentar explicar o funcionamento básico de instrumentos de sopro, como no exemplo que nós vamos ver agora. Seja no saxofone, no trombone ou na flauta, os instrumentos de sopro eles conseguem produzir notas musicais diferentes e, consequentemente, sons diferentes através da variação do comprimento do seu tubo. Para fazer a descrição matemática, então, vamos considerar um tubo que tem uma extremidade fechada e outra aberta e um comprimento L, como mostrado na figura. Nós sabemos que a função de onda que descreve ondas estacionárias é dada pela equação 174 e que A de x nessa equação é dada pela equação 2,75. Vamos então impor condições de contorno que são características do tipo de problema que nós estamos resolvendo. Então eu vou dizer aqui, vou definir um eixo x, vou resolver o problema unidimensionalmente, qual x em 0 e eu tenho x em L. Nesses pontos, eu vou ter condições de contorno. Então, para x igual a L, a amplitude tem que ser 0, porque ele é fechado nessa extremidade. Aqui não tem como vibrar, porque ele vai ser fechado. No entanto, nessa extremidade em x igual a 0, o tubo é aberto. Então, minha condição de contorno não vai ser sobre a função A de x, mas sobre a derivada da função. Então, a derivada da função no ponto x igual a 0 vai ser igual a 0. Agora, de posse da equação 1,75 das condições de contorno, dada pela equação 1,77 e 1,76, nós podemos resolver o problema. Então, impondo a condição 177 na equação 175, nós chegamos que B, parâmetro B, tem que ser 0. Logo, substituindo B igual a 0 na equação 1,75, nós obtemos a equação A de x igual a A cosseno de kx, equação 183. Mas ainda nós temos uma condição de contorno restante para ser aplicado. Então vamos agora impor a condição de contorno 2,176 na equação 183. Fazendo isso, nós obtemos que cosseno de KL tem que ser igual a 0. Logo, o produto KL tem que ser um múltiplo de π sobre 2. Ou seja, o número n que vai aparecer aí tem que ser um número ímpar para que a função se anule. Ela não vai se anular, por exemplo, se eu tiver n igual a 2, eu teria π. Logo, KL igual a π não vai ser 0. Então agora eu vou considerar somente valores inteiros e ímpares. Uma vez que eu sei que o produto KL é um múltiplo de nπ sobre 2, múltiplo de π sobre 2, eu posso isolar o número de onda, K, e eu obtenho aí na equação 188 que K é nπ sobre 2L. Mas eu sei também que o número de onda K é dado pela razão ômega sobre V, frequência angular sobre a velocidade. Se eu então igualar as equações 189 e 188, eu obtenho a equação 192. Razão ômega V é igual a nπ sobre 2L. No entanto, eu sei que ômega é 2π vezes a frequência medida em Hz. É a relação entre a frequência angular ômega e a frequência medida em Hz f. Logo, eu posso isolar ômega na equação 196 e substituir por 2π vezes f, o que leva à equação 193. Então, a frequência que vai surgir nesse tubo, que tem uma extremidade aberta,
NV sobre 4L. Logo, eu posso utilizar essa expressão para tentar explicar o funcionamento de instrumentos de sopro. Antes de fazer isso, eu vou só reescrever essa função, essa frequência, né? A frequência Fn aqui. E aí, para o primeiro n igual a 1, eu tenho que F1 é igual a V sobre 4L. O próximo n, lembrando, não é 2, porque tem que ser um número ímpar. N igual a 3. Eu vou ter F3 igual a 3V sobre 4L. Só que V por 4L é F1. Então, F3 é 3 vezes a frequência 1. Para o próximo n, que é n igual a 5, não é n igual a 4, porque tem que ser número ímpar, eu vou ter a frequência 5 igual a 5 vezes V sobre 4L, ou seja, F5 é 5 vezes F1. Logo, se eu fizer isso para n frequências, eu vou ter que a frequência, enésima frequência, é n vezes a frequência F1. Se eu tenho essa relação entre a frequência e o comprimento, como que eu posso explicar o funcionamento de instrumentos de sopro? Vamos considerar a representação de uma flauta aqui. Quando ela tem todos os furos ali dela fechado, ela tem um comprimento L1. Se eu soltar ali e abrir o primeiro furo da flauta, eu vou ter um comprimento L2. E assim eu posso mudando o comprimento útil da flauta. Eu tenho agora um comprimento L3 e um comprimento L4. Logo eu estou vendo que L1 é maior que L2, que é maior que L3, que é maior que L4. Ou seja, à medida que eu vou diminuindo o comprimento da flauta, eu vou produzindo sons diferentes. Se a gente usar a equação 193, né, eu vejo que se eu diminuo o comprimento, diminuindo o comprimento, eu aumento a frequência. E eu sei que frequências mais altas produzem notas mais agudas. Então é dessa forma que os instrumentos de sopro, seja ele um saxofone, um trombone ou uma flauta, eles vão produzir sons, notas musicais diferentes, variando o comprimento útil do instrumento. Na próxima aula, então, nós vamos começar a estudar um efeito conhecido como efeito Doppler, que está relacionado com a percepção de uma onda sonora entre uma fonte e um observador, quando eles possuem ou não um movimento relativo entre si. Até a próxima aula.